cumprir o exame de corpo de delito pela prova testemunhal, isto é excepcionalíssimo. Não é a regra. Primeiro é direto, depois é indireto, que já é uma exceção. Professora, me dá um exemplo do porquê de um indireto. Simples. Imaginem vocês que a mulher apanha do marido e o marido está dentro de casa. Todo dia o maridão está lá. E aí ela tem medo de ir na delegacia. E aí o dia que o cara é preso, ela vai na delegacia, a vizinha chama a polícia, aí o cara é preso. Aí ela vai na delegacia e a vizinha fala, olha, mas mês passado ela estava com outro olho roxo. Então, vejam, por uma questão de medo, por uma questão de ter risco social, etc., risco da própria vítima, né? Você poderia cogitar, mas mesmo assim é extremamente controverso se a prova testemunhal pode suprir a falta. Mas uma fotografia ali, pois bem, pode ser vista. Tudo bem? Então tomem cuidado. Agora, outras perícias. Vamos lá. Serão sujeitos os instrumentos empregados para a prática da infração penal. Vamos lá. Exame da prestabilidade da arma de fogo. Olhem, este aqui não é exame de corpo de delito. Este aqui é o instrumento. Exame sobre o instrumento, a fim de verificar a natureza e a eficiência. Então, nós temos outras perícias. Tudo bem? Tudo bem? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O juiz está preso ao laudo? O juiz, ele está vinculado ao laudo pericial ou ele é livre? Gente, o juiz é o senhor dos peritos. O juiz não está vinculado ao laudo ou à perícia. Nós temos aqui a vigência do sistema liberatório. O juiz é livre, ele não está vinculado ao laudo elaborado pelo perito. Inclusive, ele pode julgar contrariamente às conclusões do laudo, desde que o faça fundamentadamente. Isto está no artigo 182 do Código de Processo Penal. 182 do Código de Processo Penal. Mas eu quero que vocês vejam comigo. O juiz não fica adstrito ao laudo, não fica vinculado ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Aqui, gente, em pleno século XXI, a melhor doutrina, ela traz uma observação. A melhor doutrina diz que, obviamente, o juiz pode aceitar ou rejeitar o laudo, desde que fundamente. Porquanto, a melhor doutrina diz que, se o juiz não se convencer de um laudo, se ele não tiver satisfeito com um laudo, é muito difícil, hoje, que ele fundamente por si só, em que pese o perito tenha dito isso, em que pese o perito tenha dito que ele é inimputável porque tem esquizofrenia paranoide, eu entendo que não. Considero que o interroguei e ele é capaz de entender o caráter ilícito do feito. Gente, não tem como um juiz fundamentar isso. Ele não tem conhecimento técnico. Outro,
Em que pese a perícia tenha dito que não é maconha, eu olhei para a droga e vi que é parecido com maconha. Não tem. Então, a melhor doutrina, ela orienta que, se o juiz quiser julgar contrariamente a um laudo, ele deverá rejeitá-lo para que peça outro. Tudo bem? Hoje, a melhor doutrina tem interpretado este fundamentadamente no sentido de que, pela interdisciplinariedade do direito, pelo teor científico que nós chegamos a dar às provas, prova genética, prova laboratorial, não tem como o juiz ir lá e meter o louco, né? A ciência tem um nível muito alto hoje, porquanto, qual a orientação doutrinária? Rejeite e peça outro, tá bom? Mas ele, pela letra da lei, ele é livre, ele não é vinculado. Sistema liberatório, tá bom? Outra coisa que eu falo para vocês é, na falta de um perito oficial, opa, não temos um perito oficial, mas lembrem, a perícia deve ser constatada, por vezes, com urgência, sob pena do perecimento da prova. Se recordam disso? Nós conversamos. Por muitas vezes, nós temos urgência na perícia, sob pena de perecimento. Então, na falta de perito oficial, o exame pode ser realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de curso superior, preferencialmente na área específica. Dentre as que tiverem a habilitação técnica com a natureza do exame. Não tem o médico, mas 2 pessoas idôneas, 2 enfermeiras, não são médicas, mas têm uma aptidão técnica relacionada. Tudo bem? Tudo bem? Isto é o que indica. Vira e mexe, eu vejo isso cair em prova. A regra é perito oficial. Se não tiver perito oficial, 2 pessoas portadoras de diploma, de preferência, concurso superior na área técnica. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Gente, e ainda eu quero que vocês saibam que, professora, mas a perícia, ela pode ser impugnada? Não tem problema nenhum que você impugne a perícia. Você pode impugnar a perícia por meio de apresentação de quesitos. Você pode pedir esclarecimento do perito em audiência de instrução. O nome técnico, e vocês já viram comigo quando estudaram o procedimento, esclarecimentos do perito. Então, você pode impugnar a perícia, sim. Você pode, pelo artigo 159, parágrafos, fazer contra-quesitos, apresentar uma contraproposta de quesitos, assim como pedir esclarecimentos em audiência. Uma vez, gente, eu fiz uma audiência de estupro de vulnerável. E eu tenho por mim que o homem era inocente. A prova pericial fazia alusão de que o homem foi acusado, eu vou ter que falar, gente, tá? Para quem não gosta, tal, eu peço desculpa, mas aqui é direito penal e processo penal. O cara brigou com a vizinha. E ele quebrou o pau com a vizinha, gente simples, e ele era grossão mesmo com a vizinha, um senhorzinho. E aí a vizinha disse que na frente da casa dele tinha um banco do município, e que ela viu ele
colocando a mão na bisneta dele, nas partes íntimas dela. E aí, ninguém viu, ninguém fez alusão, somente teve essa vizinha. Chegou o laudo e constatou-se que a menina, na sua vagina, não havia nada de errado. Havia, inclusive, o ímen, ela era virgem e não tinha nenhuma constatação ali de que houve a penetração do dedo, porque, me desculpa novamente, mas esta foi a acusação, tá? Eu tenho que falar para vocês. E aí, constatou-se que na região do ânus, ela tinha uma marca vermelha de unha. Mas assim, não era forçando uma entrada, era uma marca. E aí, eu levei um caso a um perito médico e fiz uma contraindicação. Se aquele ferimento, daí tem o nome técnico, mas ele era condizente com criança que é comum ter coceirinha de alguns vermes, que é comum pra caramba, e poderia ser uma coceira que ela mesmo fez. Por quê? Porque o manual médico indica que aquela feridinha que existia ali era comum no que tange a criança com verme, certo? Ou seja, eu quesitei, eu apresentei um contra-quesito. Tá, tem esse ferimento, mas ele pode ser condizente, normalmente é condizente com tal coisa, tal coisa, tal coisa? E o perito respondeu, sim, ele é. Então saibam, nada impede de que deem uma olhada no artigo 159. Você pode, vamos ver 159? Vamos lá? Olhem, 159. Você pode, durante o curso do processo, requerer a oitiva dos peritos para para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos. Indicar, segundo, assistente técnico. Nada impede que você indique um assistente técnico para acompanhar a perícia ou até mesmo oferecer um parecer. Tudo bem? Então vamos lá, contra a perícia, o que pode ser feito? A1, esclarecimento do perito em audiência, desde que seja prévio, com força no procedimento 400, parágrafo 2º. A2, apresentar quesitos. 3, indicar assistentes técnicos. Certo? Certo? Pois bem, havendo requerimento das partes, o material que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial. Se há um material probatório, o assistente técnico, ele pode ir lá olhar esse material, certo? Tem gente que se diz processualista, criminalista, né? Vamos usar a palavra. Tem gente que se diz, sou criminalista e nunca me pediu um contraquesito, nunca me pediu um esclarecimento, nunca me pediu nada. Difícil, né? Difícil, né? Vou trazer para vocês um caso outro que eu tenho que esse é muito legal. Galera, olhem, esse aqui é o ó do Borogodó. Meu cliente foi acusado de tráfico. E aí, junto com ele, foi pego cartelinhas de doce. Cartelinhas de doce que coloca na boca e o ácido dissolve. Mas quantas cartelinhas? Vamos lá? 13 cartelinhas com estampa aqui, desse tamanho. É um papel. Pesa o quê? 5 gramas? Nem quanto que pesa isso aqui? Pesa nada. Enfim. Gente, olha que legal. Chegou para fazer o laudo,
foi parar em Curitiba, porque Londrina não tinha. Deu que era resquícios de cocaína. Aí eu falei, cara, eu já vi de tudo na minha vida, menos cocaína de papel. Óbvio, para quem assistiu Narcos, Pablo Escobar ensinou. Nada impede que a pessoa faça um sistema para que a cocaína seja impregnada em folhas de papel e depois você faz um procedimento químico e extrai. Só que, gente, para fazer isso tem que ter uma quantidade de papel relevante, porque senão o procedimento vai ser mais custoso do que a própria droga. Porque quanto que você consegue extrair de cocaína de uma folha desse tamanhozinho? Aqui. Quanto que você vai conseguir extrair? Enfim. Aí eu pedi a perícia. E o estudo que eu trouxe à mesa foi que cerca de 60% a 70%, um estudo feito pela Universidade Federal, salvo engano, do Rio de Janeiro. Cerca de 70% a 90% das notas do real tem algum grau de cocaína impregnado, porque o papel é poroso e úmido. Notas do real tem cocaína impregnado. O papel é úmido e poroso e a cocaína gruda. Então, se um dia essa droga chegou perto de uma cocaína, impregnou. E aí eu pedi para que fosse quantificado, se extraído, quantas gramas seria, e além do que, se era possível fazer alusão, se esta era uma impregnação altíssima ou era uma impregnação baixa, de modo a ser involuntária. Estou esperando a perícia até hoje. Mas vejam, você então, meus amigos, quando pega um laudo pericial, vê o que está no laudo. E além de ver o que está no laudo, se você não entende, como por vezes eu não entendo, você se socorre a alguém. Tudo bem? Tudo bem? E, gente, na cara de pau mesmo, vai falar com um médico amigo teu, por vezes teu cliente não vai ter a grana para você pagar um assistente. Mas, esse do perito, a gente pediu para uma advogada aqui do escritório, que a amiga dela faz química na UEL, levar o caso até para a UEL, tal, levar o estudo. Então, por vezes, você consegue sim pedir contra-quesitos, esclarecimento do perito e etc. Qual é a questão? A questão é que ninguém dá bola para isso, mas nós damos. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Outra coisa. O acusado. Vamos lá, vamos ver outro dispositivo que nos chama a atenção. Ô, Will, você está aqui na minha tela e não sai? Ah, tá. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária. Ah, não. Perdão, 184. Perdão, eu confundi. Salvo o exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade pode negar a perícia, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Ou seja, gente, como todas as vezes que nós estudamos provas, repito, como todas as vezes que nós estudamos provas, eu quero que vocês vejam um detalhe. Como todas as vezes que nós estudamos provas, eu quero de vocês um detalhe. Salvo no caso do exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia requerida se não for necessária ao esclarecimento da verdade. Ou seja, é a questão da relevância e da pertinência. Tal como as provas, a gente viu na teoria geral que elas devem ser relevantes, elas devem ser pertinentes, eu trago a vocês também. A perícia é pautada pela relevância e pela pertinência. Vamos lá? Vamos lá? Eu tive uma vez um acidente de trânsito. E aí que eu requeri
uma perícia fazendo alusão de que... Já contei o caso do acidente de trânsito para vocês? Do casalzinho de 18 anos que estava indo para o motel? Já contei ou não? Conversem comigo. Não. Não? Foi uma audiência e eu era mais nova. E quando a gente é mais nova, também a gente tem muita vergonha das coisas. A gente é meio bobo, né? Mas, enfim, foi assim. Um casal de 18 anos, 7 horas da noite, de uma terça-feira, estava indo para o motel. 7 horas, saindo do trabalho os dois. Ô disposição, né? E aí, para ir para o motel, aqui numa BR de Londrina, o motel ele tem um recuo. Você está na estrada, aí você faz o recuo, porque ele fica desse lado da pista, do lado de lá. Então, para quem está vindo, a pista é ida e volta. Para quem está vindo no sentido de cá, você tem que cruzar. Então, você faz um retorninho por fora e entra no motel. E esse motel fica bem numa subida. O casal fez o retorno, estava esperando e entrou. No que entrou, uma mulher com uma bis, saiu da descida, entrou, eu não lembro, acho que ficava numa descida, bateu. E aí processaram o cara por homicídio culposo, porque ele não se atentou às regras de trânsito. E aí eu pedi para o meu esposo e para o sócio dele, eles são engenheiros, né? Em que pese engenheiros elétricos, eles têm ali um quê de conhecimento de mecânica, junto com um compadre meu, que é engenheiro mecânico, e eles fizeram, gente, um estudo detalhado de que, se fosse verificado o peso da moto, o tamanho da avaria no metal do carro, né, na funelaria do carro, seria possível delimitar a velocidade dela para verificar se ele teria como olhar e ver ela descendo ou subindo. Eu não lembro. Mas assim, se ela tivesse correndo, eles não teriam, mesmo que se tivesse olhado para o lado, não teria visto ela. Eu trouxe ali e falei que eu queria a perícia neste sentido. Foi negado. O juiz condenou. Bateu para o tribunal, mandou voltar. Falou, não. Esta perícia é pertinente. Vai que ela que estava correndo e ele não tinha acesso ao campo de visão. Pode acontecer. Mas, enfim, gente, saibam, cabe o juiz verificar se a prova é relevante, tal como a perícia. Cabe o juiz verificar se a prova é pertinente, tal como a perícia. Mas, assim como eu falei para vocês no inquérito, o exame de corpo de delito e infração que deixou vestígio é obrigatório. E por ser obrigatório, a gente está acostumado com palavra sempre tal, cuidado com prova objetiva. Tá bom? Tem exceção? Sim. A prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta em situações excepcionais, mas isto não significa que o juiz pode negar. É obrigatório. A parte requereu exame de corpo de delito, tem que ser feito e acabou. Tá bom? Beleza? Perfeito. Vamos lá. Agora, eu quero fazer aqui continuidade aos meios de prova dispostos no Código de Processo Penal. E o segundo que nós temos é o interrogatório. O interrogatório está disposto no artigo 185 a 196 do Código de Processo Penal. Vamos lá? 185 a 196 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Definição legal. O acusado, comparecendo perante a autoridade no processo penal, será qualificado e interrogado. Vejam, qualificado e interrogado. Vejam, quando o acusado vai na frente de um juiz, perante a autoridade, são duas coisas: qualificado e depois interrogado.
Obrigatória a presença do defensor constituído ou nomeado. Obrigatória a presença do defensor constituído ou nomeado. Então, gente, o que é o interrogatório? O interrogatório nada mais é do que o momento processual em que o acusado é ouvido pela autoridade judicial sobre a imputação a ele dirigida, em audiência de instrução. Então, é o ato processual em que ele dá a sua versão dos fatos, em audiência de instrução. Quando nós estudamos procedimento, nós vimos que o interrogatório é o último ato da instrução, porque ele é um meio de defesa. Só que aqui eu trago um detalhe. Mas, professora, está falando que ele é um meio de prova. Ele está nos meios de prova. Como que você está me falando que ele é um meio de defesa? Sim, pela Constituição Federal, artigo 5º, 55, pela amplitude defensiva, ele é precipuamente um meio de defesa e, secundariamente, um meio de prova. Ele tem natureza jurídica dúplice. Repito, o interrogatório possui natureza jurídica dúplice. Ele é um meio de defesa primário, primeiro, e secundariamente um meio de prova. Porquanto o interrogado pode permanecer em silêncio. Não tem problema nenhum ele permanecer. Princípio do nemo tenetur sede tegere. O réu tem o direito de permanecer em silêncio. Por quê? Porque é a autodefesa negativa. Ele não tem que falar, certo? Então vejam, gente, é muito importante vocês verificarem isso. Até porque, gente, vamos lá. Eu fiz até um vídeo em que chamava, depois eu não sei se eu coloquei, mas chamava Cala a Boca, réu. Porque normalmente o réu, ele acha que ele vai chegar no juiz, vai contar um migué e o juiz vai cair na dele. Ele acha que ele é o cara, certo? Se assim o fosse, a cadeia estava vazia. Por quê? Porque, gente, é um meio de defesa. Inclusive, se ele faltar com a verdade, como regra, não há consequência jurídica alguma, porquanto não é o elemento probatório, a versão dada pelo réu, por meio de prova interrogatória, não é o elemento probatório que, como regra, faz a convicção do juiz. Não. Como regra, o juiz forma a sua convicção por outros elementos probatórios e não pelo teor do interrogatório do réu. Então, saibam, a primeira coisa que, pela minha experiência, eu indico é para advogados convencerem o réu que não é a versão dele fator preponderante. Outro, se você é promotor, meu amigo, use e abuse do interrogatório de maneira a mostrar ali contradições e incoerências, porque o réu que está se achando vai cair. E aí você vai mostrar que o cara está mentindo, porque é difícil sustentar uma boa mentira. Tudo bem? Tudo bem? Então, tenham isto em mente. Esses dias, para vocês novamente, e gente, para mim fica um pouquinho até fácil dar exemplos, porque vocês sabem que eu vira e mexe, estou em audiência. Eu efetivamente atuo no que eu estou dando aula. E aí eu tenho exemplos concretos que eu quero trazer para vocês, tá? Eu fui para uma audiência até sair do caso.
Quebrei o pau com o meu cliente por 10 vezes. E aí eu fui para uma audiência, até bloqueei ele do WhatsApp, né? Porque ele estava preso, ficava me mandando no WhatsApp, mas enfim. Fui para uma audiência. Cheguei na audiência, iam ser interrogados 6 pessoas. 6 pessoas. E aí é o ego dos defensores. Por quê? Porque eram uma quadrilha, uma associação criminosa acusado de desmanche de caso. Então era associação criminosa, receptação 1, receptação 2, petrechos de falsificação, além de falsidades. Um monte de crime por um monte de gente. Tudo bem? Entenderam? Espero que sim. E aí? Aí, ouviram policial 1, policial 2, policial 3, testemunha para dizer que o réu é bonzinho 1, testemunha para dizer que o réu é honesto 2, testemunha para dizer que o réu é honesto 3, que não vai ser elemento de convicção do juiz. Vejam, pode até interferir na pena, conduta social, personalidade, culpabilidade, tudo bem, mas não vai ser elemento de convicção. Provar que o cara é bonzinho, olhem, o juiz não está ali para julgar se você é bonzinho ou não, porque senão um que se arrepende seria absolvido. Um que comete um único crime poderia ser absolvido. O julgamento da pessoa, eu sempre brinco, é para Deus. Aqui, juiz julga fato. Tudo bem? O juiz julga o fato imputado na denúncia. O fato circunstanciado nos termos do artigo 41, delimitado no tempo, no espaço e no modo de execução. Ninguém quer saber se ele é bonzinho ou não. Tudo bem, isto pode influenciar na pena, mas não no decreto inocente ou culpado. Fechado? Tudo bem? Tudo bem. E aí nós lá, na audiência, eu virei e falei assim, a minha orientação, cada um confessa aquilo que lhe é pertinente, o que quer confessar, e o resto permanece em silêncio. Excelência, eu quero confessar fato 1, fato 2, fato 3. Excelência, eu quero confessar, e o resto permanece em silêncio. Por quê? Porque você não vai conseguir que 6 pessoas contem uma mesma versão. Gente, mesmo se a versão for verdadeira, é impossível que seja contada de maneira igual por 6 pessoas. E eu bato nessa tecla. E aí chegou lá, fulano de tal. Ah, mas quando você conheceu ele? Numa festa. E aí, o outro, quando você conheceu ele? No salão. Quando você... Daí eu depois perguntei, mas vocês mentiram até nisso? Não, isso é verdade, é que eu não lembrava. Então, vejam, cada um quis contar uma coisa. Aí chegou o meu cliente, o último. Eu falei, meu, fica quieto, confessa isso, aquilo e aquilo, e depois já deu. Daí ele, tá bom, mas o juiz, mas você ligou? Mas você já tinha, tava onde? Ah, eu tava em tal lugar. E ele? Ah, ele ainda estava na cidade, não tinha passado o pedágio. Daí a juíza falou, mas ele acabou de falar aqui para mim que ele tinha passado o pedágio. E aí? Se ele falou, tá falado. Ô fulano, mas a fulana disse aqui para mim que o Beltrano estava lá no momento que você abriu o portão. Ah, ela disse. Se ela falou, tá falado. Na quarta, o juiz virou, o réu olhou para mim, tudo por videoconferência. Ô, doutora, mas eu posso ficar quieto? Não posso. Todo mundo começou a rir. Aí eu falei, excelência, uma questão de ordem. Meu cliente quer o silêncio. Daí ela falou assim, mas eu deixo ele ficar quieto, eu só estou perguntando, ele responde se quiser. Mas explica para ele, porque ele não está entendendo que ele pode ficar quieto, porque ele não tem conhecimento processual. Então, vejam, é muito difícil, eu tinha orientado o réu, fique em silêncio, confessa o que tem para confessar, porque por vezes o resto você se complica. Mas a pessoa ainda quer contar migué. Essa é uma das grandes dificuldades do interrogatório.
é você conseguir orientar o seu cliente o que ele deve falar. Às vezes, não precisa mentir, de jeito algum, mas é ficar em silêncio, porque às vezes a pessoa, no momento, no nervoso, trazendo palavras técnicas, ela nem sabe responder o que está sendo perguntado, gente. Rapidinho aí, todo mundo faz a chamada para mim e manda um oi, que nós temos 1 minuto. Oi, professor, boa noite. Oi? Todo mundo manda um oi no chat. Outra coisa que eu quero falar com vocês, vou terminar um pouquinho mais cedo, mas eu quero que vocês, para quem quiser adiantar, eu quero que vocês distingam para mim quem é testemunha, quem é informante. Olha ali para mim, 206, 207, 208 do Código de Processo. Eu vou abrir formativa depois, vai estar lá certinho as perguntas. Mas para quem já quiser, a diferença de testemunha e informante. Uai, não está saindo no chat? Vai cair. Ah, consegui.